Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Então, hoje eu vou estar falando sobre crescimento espiritual e eu trouxe 3 fundamentos na Bíblia que nos dizem como a gente vai estar crescendo espiritualmente e quais as evidências. O primeiro ponto é vencer as provações e as tentações. Provação e tentação não é a mesma coisa. A provação, ela vem enviada por Deus e ela serve para provar a nossa fé. Em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança tem de ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, o Senhor fala para o povo de Israel que ele fez o povo de Israel caminhar 40 anos no deserto porque ele queria saber o que tinha no coração deles. Ele queria provar o povo de Israel e ver se eles iriam obedecer ou não os mandamentos de Deus. Já a tentação, ela parte dos desejos maus que estão nos nossos corações. E em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Um exemplo bom da tentação que a gente tem na Bíblia é o próprio Deus falando para Caim, quando Caim mata Abel. Deus vira para Caim e fala assim: saiba que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 3, diz que não sobrevêm tentações sobre nós que a gente não possa suportar. E o próprio Deus providencia o escape quando nós estamos sendo tentados, para que a gente possa, fugir da tentação. Então, esse é o primeiro tópico assim que evidencia se nós estamos crescendo na caminhada com Cristo. Se a gente tem conseguido passar pelas provações, se a gente tem perseverado e obedecido ao Senhor. E o segundo ponto que vai fazer a gente crescer na fé, o fundamento que nos faz crescer espiritualmente, é obedecer a Deus. Obedecer os mandamentos, a obediência. E eu queria deixar para você João, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Disse então Judas, não é o Iscariote, é o outro Judas que seguia Jesus: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. A partir do 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Bom, aí nesse versículo vai dizer pra gente muito sobre essa questão de obediência, obedecer a Deus. E é engraçado que ele nos diz, que o próprio Deus, ele quer que a gente procure obedecer e conhecer os mandamentos, mas ele mesmo nos envia o Espírito Santo para poder nos ensinar todas as coisas. Ou seja, quanto mais a gente busca obedecer a Deus, conhecer os mandamentos, ele também, em contrapartida, manda o Espírito Santo para nos ajudar ainda a conhecer mais ainda ele e a obedecer. Obedecer a Deus não é só deixar de fazer algumas coisas, mas é também fazer algumas coisas. Porque o próprio Jesus, quando ele diz isso aqui, no final do capítulo ali, ele diz assim: Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Ele está dizendo isso logo depois da Santa Ceia, da última ceia que ele faz com os discípulos. Ele fala, levante-se e vamos daqui. Logo após ele já vai em oração para o monte e ali ele é preso e morto. Ou seja, o próprio Cristo obedeceu ao Pai como exemplo, para a gente, fez a vontade do Senhor. E é isso que ele requer de nós também, a obediência e entender qual é o propósito para cada um de nós, o que o Senhor quer que nós façamos individualmente, não só como propósito geral da igreja. E o terceiro e último ponto que eu vou estar abordando é a unidade com Deus e com o corpo de Cristo.
E o último texto que eu vou deixar para vocês está em 1 Coríntios, que diz assim: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, estar em unidade com o próximo exige um esforço, né? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa questão da unidade, nós, como igreja, né, formamos o corpo de Cristo e, através da necessidade, o Senhor vai nos dando dons para a gente poder exercer e edificar os irmãos e a gente mesmo. Então, não só a gente cresce individualmente quando a gente está junto com os irmãos, né, congregando, estão fazendo a obra de Deus, né, mas a gente também auxilia o crescimento dos outros irmãos. E aí a gente entende como é importante a comunhão, né, a comunhão dos santos. Eu acho que muitas das vezes a gente, é igual fala lá no princípio desse capítulo que eu li, né, que é um esforço para se manter a unidade, né, através do Espírito Santo. A gente precisa se esforçar para estar em comunhão, estar em unidade. Igual Jesus fazia, né? É se juntar para tomar um café da tarde, se juntar para ter um almoço, uma janta. Jesus fazia muito isso. Muitas das vezes que eles estavam juntos ali tinha comida. Mas ele se esforçava para estar em comunhão com as pessoas que estavam seguindo ali. A gente precisa ter mais esse esforço, né, da igreja em estar junto em comunhão. E é dessa maneira que a gente vai chegar à plenitude do conhecimento de Cristo. Que aí é esse o nosso objetivo, né? Conhecê-lo como nós somos conhecidos, né? E essa unidade vai produzir amor em nós, vai fazer o crescimento da igreja, do corpo de Cristo. Você pode imaginar, né, que a coisa que Jesus morreu pela igreja e nós somos um pouquinho responsável ali, através dos nossos dons, né, através da nossa comunhão, pelo crescimento do corpo. Nós precisamos estar congregando ali para que todos nossos irmãos, né, possam ser auxiliados ali pela parte que nos compete no corpo de Cristo, né? Então, o que eu queria deixar para você é que você possa crescer, né, vencendo as provações, em obediência a Deus e em unidade com o corpo de Cristo. E às vezes a gente olha para a igreja e às vezes a gente pensa que o nosso irmão às vezes atrapalha a gente a estar mais perto de Deus. Ou que é difícil congregar, né, por causa de uma série de dificuldades que às vezes a gente tem no relacionamento com os outros. Mas na verdade Jesus nos ensina o contrário, que é através desse relacionamento que vai produzir ainda mais crescimento nas nossas vidas e crescimento também na vida do nosso próximo. Então a gente precisa se esforçar mesmo para que esse amor venha florescer nos nossos corações e que a gente possa edificar o corpo de Cristo, a igreja, e que a gente também possa ser edificado com o crescimento. Então isso que eu queria deixar para você, que Deus te abençoe e esteja firme nesses fundamentos do crescimento espiritual, tá bom? Até a próxima, beijo!